Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje o Dr. José Augusto Recinelli de Lima, que é médico do trabalho com especialização em medicina do trabalho pela FAMERP. Doutor, obrigada pela presença no programa. Obrigado. E nós queremos hoje esclarecer algumas dúvidas a respeito do que é um médico do trabalho e o que é que ele faz. Vamos começar dizendo o que é essa especialidade. Essa especialidade ela foi criada justamente para poder cuidar da saúde do trabalhador, né? Esse é o objetivo principal da medicina do trabalho. Mas de todo trabalhador, como é que é? Toda empresa que admite funcionário, ele é obrigado a ter um programa de saúde do trabalhador. Mesmo que seja uma empresa pequena? Mesmo que seja uma empresa pequena. Qualquer empresa tem que ter... Qualquer empresa que tiver funcionário, ele tem que ter um programa. Tem que ter um programa. Mas o que é um programa? O programa de saúde do trabalhador, ele visa determinar os riscos que existem no ambiente de trabalho que possa prejudicar a saúde do trabalhador. Esse programa ele vai determinar esses riscos. Mas o médico vai na empresa? Ele como é esse trabalho? O dia a dia do médico do trabalho, como é que é? A princípio, né, para você determinar se a empresa realmente tem riscos, né, você tem que ir lá e fazer uma avaliação ambiental. Você tem aparelhos para ver isso, para ver ruído, para ver iluminação, para ver... o aspecto da ergonomia também? O aspecto da ergonomia também, então tem que ver tudo. Isso aí é chamado PPRA, a princípio, ele vê somente os riscos que o engenheiro vê. O que é o PPRA? É um programa de risco ambiental, de prevenção de risco ambiental, né? Essa é a sigla. Quando fala ambiental, geralmente as pessoas pensam assim, ambiente... floresta, rio, não tem nada a ver com isso. Não, é um ambiente de trabalho. É o ambiente de trabalho mesmo, que vai ser observado. Isso. O PPRA, tanto o engenheiro do trabalho quanto o médico do trabalho, eles estão habilitados a fazer. PPRA. Ele vai lá e vai avaliar os riscos físicos, químicos e biológicos desse ambiente. Esses são os obrigatórios do PPRA. Por exemplo, o que é um risco físico? Risco físico, ruído. O ruído é um risco físico. Porque pode provocar surdez? Pode provocar surdez. Depressão também? Pode dar estresse, irritabilidade, né? Vários outros coisas. E aí, nesse caso, é o médico que vai definir um programa do que precisa ser feito para a saúde do trabalhador não ser ameaçada. Isso, a princípio, ou o médico ou o engenheiro vai no ambiente de trabalho, ele vai avaliar se aquele risco existe, no caso o ruído, né? Se esse risco existir, ele vai ser medido, né? Vai determinar, a gente tem os limites pré-estabelecidos para isso, né? E com esse, que é o PPRA, né, a gente parte para o PCMSO, que é o programa médico mesmo, que ele vai ver os exames que tem que ser feito, a avaliação desse funcionário periódica, para ver se ele não vai perder a audição. Então quer dizer que a avaliação que a gente faz, de tempos em tempos, todo funcionário tem que fazer uma avaliação. Ela é feita após haver esse plano. Isso, o correto Então quer dizer que cada empresa tem um tipo de avaliação ou são todas iguais? Não, cada empresa tem um tipo. Tá. A gente tem 4 graus de risco, né? Determinado pela NR4. Né? O que é a NR4? É a norma regulamentar número 4. Né, que ela vem para regulamentar a CLT. O que é isso? É uma portaria? É a normativa que vem para regulamentar, né? Então, essa parte tem valor de lei. Tem valor de lei. Tem valor legal. Tem valor legal. E ela tem nos seus anexos, né, dizendo o grau de risco de cada empresa. Lá ela é classificada pelo CNAE, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica de cada empresa. Lá você localiza ela, aí tem o grau de risco dela. Cada grau de risco ele tem uma característica específica, né, de risco mesmo. Você tinha começado a falar do problema do ruído, né, um risco físico. E você falou também do risco biológico e o outro? O risco químico. Químico. O que seria o risco biológico? Risco biológico para quem trabalha na área de saúde. Né? Aí ele tem contato com vírus, com bactéria, dependendo do local, né? Um hospital, né? Uma enfermeira, ela está em risco biológico, né? Ela tem contato com pacientes doentes, né? Então esse risco ele enquadra. E o que tem que fazer? Então tem todas as medidas, né? Como é um exemplo de medidas?
Luva, o uso da luva, o uso da máscara, né? Que isso daí são aqueles EPAs, não? EPIs. EPIs. Isso, equipamento de proteção individual, né? Uhum. A gente chama. Entendi. E o risco químico? Risco químico é, por exemplo, as poeiras, a névoa, a fumaça. Por exemplo, o soldador que está lá soldando, que sai aquela fumacinha, aquilo lá é um fumo metálico. Aquilo ali é um risco químico, para ele inalar aquilo lá. Então ele precisa usar uma máscara respiratória. E o empregado rural não faz esse tipo de exame? Faz também. A parte rural ela tem uma ANR própria, né? Que é a ANR de parte agronômica, né? Dessa parte aí. Tem que certos setores que nem da saúde, tem a ANR própria também, construção também tem uma ANR própria. Né? Então tem alguns setores que são mais perigosos para o trabalhador que o governo vai lá e faz. Quer dizer que, por exemplo, quem tem uma propriedade rural, um sítio, por exemplo, tem lá um funcionário, mesmo assim esse funcionário deve ser encaminhado, o proprietário tem que fazer esse projeto. Tem que fazer o programa. Tudo se ele isso tiver tem que um ser funcionário. Feito. Mas as pessoas geralmente fazem isso, doutor? E desconhecem, né? Então, tem muitos empresários que desconhecem isso, né? E qual que pode ser a consequência para o empresário que não faz isso? Ele pode ser autuado? Ele pode ser autuado, né? Ele pode ter, por exemplo, no caso da construção civil, né? Ele pode ter a interdição, o embargo da obra, né? E isso daí é fiscalizado com rigor? Costuma haver problema para a pessoa que não procura esse tipo essa elaboração desse projeto? Na parte do Ministério do Trabalho tem a fiscalização, mas é muito deficiente, ainda tem poucos fiscais para fazer isso aí, né? Mas o problema é mais na hora da justiça, né? Na justiça do trabalho, a hora que complica a saúde do trabalhador por causa do trabalho, aí que o juiz solicita tudo isso aí. Então, quer dizer que uma orientação para as pessoas, mesmo que tenham uma empresa pequena, com poucos funcionários, é preciso fazer isso para evitar um problema no futuro? É preciso, mesmo porque às vezes a fiscalização passa, né? E aí o empresário não tem nada dessa documentação, aí ele vai correr atrás disso aí ele não consegue isso de imediato. E o fiscal dá pouco tempo para ele, dá uma semana para ele ir atrás disso aí, e muitas vezes ele não consegue. Esse projeto o empresário ou o proprietário de uma propriedade rural, por exemplo, ele vai procurar um médico e pedir para fazer o projeto? Isso, ele tem que assim procurar que funciona? Isso, ele vai procurar alguma empresa especializada em saúde ocupacional, e essa empresa vai mandar ou um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho. Você acha que falta orientação para as pessoas? Porque eu conheço muitas pessoas que não têm informação sobre isso. Falta. A maioria acha que medicina do trabalho é só admissional e demissional. Eu achava que tinha uma relação assim com uma quantidade de empregados. Eu não sabia que se você tiver um empregado, você tem que ter. E o empregado doméstico? Hoje, com essa equiparação total aí que vem acontecendo, o empregado doméstico vai ter que fazer exame admissional, demissional também, ou não está incluído? Tem gente que está fazendo, tem uns que não estão, não. Entendi. Mas não tem a lei não falou nada a respeito disso? Não, ainda não. O que aconteceu? Provavelmente vai ter que fazer também o empregado doméstico, né? Entendi. E aí, no caso de ter que fazer isso, também todas as pessoas vão ter que fazer um projeto? Ou, por exemplo, o trabalho doméstico é todo ele igual? Quer dizer, vai ter que ir na casa da pessoa, ver como que é o ambiente para fazer o projeto? Por ele ter uma mesma, né? A mesma configuração. A mesma configuração, provavelmente não vai haver essa necessidade. Ainda não foi regulamentado, então. Ainda não. Mas seria interessante as pessoas já começarem a pensar nisso. A lei diz, né? A ANR diz que todo mundo que tiver um empregado tem que ter. É isso que fala, né? Se tiver um empregado registrado, tem que estar lá. Um empregado registrado, né? Que também é outra coisa, que tem muita gente que tem empregado e não registra, né? Entendi. Se o empregado não for registrado, não tem como fazer, então. Não, na verdade não fala no registro, né? Ele fala tendo um empregado. Tendo um trabalhador, tem que fazer. Entendi. Você só não vai fazer, por exemplo, se tiver uma mercearia e você e mais alguém da família trabalha lá, ninguém paga INSS, nada, você é proprietário, aí tudo bem, não precisa. A partir do momento que você está pagando INSS, você tem que fazer. Então isso aí está vinculado ao INSS. Está vinculado porque esse exercício da medicina do trabalho, ele está baseado no INSS. Que, na verdade, é um interesse do INSS, né, que existe essa prevenção, porque isso previne danos futuros. Claro. E aí acaba sendo também um mecanismo de contenção de despesas extraordinárias com o empregado machucado, doente. Mesmo porque com esses programas ele reduz, né, os índices de afastamento, de acidente de trabalho, que tem muito no Brasil, né.
E como é que é assim, a partir de, existe um critério, assim, por exemplo, uma empresa com muitos empregados tem restrições ou exigências maiores que uma empresa com poucos empregados? Tem. Com relação ao nível de exigência, qual é a relação com o porte da empresa? Aquelas que se tem maiores índices de afastamento, tudo, aí eles fazem o tripartite, né, que é sindicato, governo e os empresários, né? Eles que bolam toda a NR, né, fazem tudo, é uma reunião e montam as NRs, né? Aí eles fazem as NRs específicas, que é, por exemplo, do frigorífico, tem muito, né? A rotatividade é muito alta, os funcionários não aguentam o trabalho, né? Construção civil, como eu já disse. Então, as NRs elas são específicas para cada área, às vezes. As áreas mais deficitárias, quando machuca mais o funcionário, que tem mais acidente, eles bolam a NR específica para aquela área. Né? Mas como era a pergunta mesmo? Se conforme a empresa vai ficando maior, se tem mais exigências. Tá. As empresas maiores, né, elas estão obrigadas a ter o médico coordenador. Entendi. Então não é um médico que você só faz o projeto lá com ele. Não. Ele tem que fazer tipo uma assistência. Tem empresas pequenas, até 10 funcionários, que for até grau de risco 3 ou 4, que é aquilo que eu disse, ela é desobrigada a ter o coordenador. Né? As empresas grau risco 1 ou 2... O que é o grau risco 1, grau risco 2? Como que a gente vê qual é o grau? Através da NR4. Grau risco 1 quer dizer pouco risco. Quando é feito o cadastro da empresa no Ministério da Fazenda, ele já coloca lá, você pode pesquisar o CNPJ da sua empresa, tem lá o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Você pega esse CNAE e procura na NR4, no anexo 2 ou no anexo 1. Você vai procurar lá e vai ter o CNAE, aí vai ter a especificação e no finalzinho vai estar o grau de risco. Ele vai de 1 a 4. Conforme o maior é maior... Qual que é a profissão mais arriscada? Mais arriscada atualmente? Nível 4, sim. Eu acho que construção civil é que está ganhando. Construção civil. Porque é perigoso a pessoa despencar do andaime? Por causa justamente dessas coisas. Cair alguma coisa na cabeça. Doutor, uma outra coisa. Às vezes a gente escuta falar isso, eu não sei se acontece realmente dessa forma. Mas o empresário ele compra todo o equipamento está disponível e o funcionário não usa. E acontece um acidente, e aí? Então, a norma é bem clara nesse sentido. Ela fala que não é só dar o aparelho para ele, tem que cobrar o uso. Tem que fiscalizar, inclusive dando advertência para o funcionário se ele não utilizar. Então, a empresa tem que ter alguém que fica lá controlando se ele está usando, se ele não está usando o aparelho. Os equipamentos de proteção. Isso. Porque, às vezes, esses equipamentos eles são incômodos, né? E a pessoa, ignorante dos riscos que está correndo, acaba, por vezes... falando, hoje eu não vou colocar, tal, né? Aí, no caso, é a NR5, né? Que fala do equipamento de proteção individual e da CIPA, né? Da Comissão Interna, né? Ele está especificando que a CIPA, toda empresa, ela tem que ter um tanto de integrante, a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente. Ela tem que ter um tanto de número de funcionário que vai cuidar dessa área. E aí, dentro da empresa, esses funcionários fazem o quê? Esses que são os membros da CIPA? Ele tem a função de fazer um mapa de risco da empresa. Mas ele sabe fazer mapa de risco? Porque são pessoas da comunidade ali do trabalho, né? Isso. Não, aí tem um treinamento que é obrigatório. Tem um treinamento e essa pessoa, tendo esse treinamento, ela tem condições de enxergar algum problema? Isso. Aí ela que vai fazer essa fiscalização de EPI, essas coisinhas. Entendi. Os exames básicos, então, que um trabalhador tem que fazer, quais seriam? Para entrar o admissional, né? Aí a periodicidade do periódico varia do risco. O admissional, ele vê o quê? O admissional ele tem a função de determinar se a pessoa tem algum problema de saúde, alguma patologia, que naquela função que ele vai exercer pode prejudicar. Por exemplo? Uma artrose de joelho, uma pessoa que tem que andar muito. Ou ficar subindo e descendo a escada. Ou uma epilepsia para quem trabalhar em altura. O que acontece? Ele pode ter uma crise convulsiva lá no alto e cair, né? Mas não é que a altura agrava a epilepsia? Não, ele pode sofrer um acidente de trabalho porque ele tem uma patologia. É só porque ele pode ter o ataque epilético e cair? E cair lá de cima. Entendi. Um diabetes insulino, ele que usa insulina. O que não pode fazer quem tem diabetes? Então, ele trabalha em altura, dirigir, não é que não pode, né? Você precisa ter uma atenção maior. Esse funcionário, né? Se você conseguir um paciente diabético que esteja totalmente controlado, que use insulina, né? Porque é o que tem maior risco de hipoglicemia. Né? Se conseguir que ele esteja totalmente controladinho, que a glicemia esteja perfeita, dá para ele
trabalhar normal, em altura, ou dirige veículo, não tem problema. O problema é aquele que não trata direito, né? Aí ele é considerado inapto porque ele pode, né, vir a se acidentar, né? Entendi. E além desse admissional que o empregado faz ao entrar, o que mais que tem que fazer? Como é que é a rotina desses exames para quem está empregado? Então, aí com o programa, né, o programa de saúde ocupacional, os programas do PPRA, o PCMSO, ele vai determinar a periodicidade do exame que esse funcionário tem que ir lá fazer. Aquele funcionário que não tem muito risco, ele é um funcionário que tem entre 18 e 45 anos, ele pode ir lá a cada 2 anos. 18 e 45 é o que quase não fica doente. É o que quase não fica doente. Estou quase chegando lá. Depois dos 45, o que acontece com a pessoa? Então, aí reduz o tempo de exame. O que tem de 18 a 45 anos e ele não tem risco nenhum, ele precisa fazer o periódico a cada 2 anos. A cada 2 anos? A cada 2 anos. E depois dos 45? É anual. Anual. Isso. É igual uma mamografia. O espaço vai reduzindo. Mas é difícil você chegar na empresa e não ver risco nenhum. A obesidade seria um fator impeditivo para alguém ingressar em alguma função? Só a obesidade mórbida, né? Por exemplo? Uma função que use muito o joelho, por exemplo, que fica muito tempo em pé, ou que tem que ficar subindo, mesmo a escada horizontal que tem que ficar subindo e descendo, escada fixa, ela vai ter um problema de joelho, né? Uma pessoa que tem mais de 40 de IMC. Aí ela vai falar, vai ter problema no joelho e depois ela pode entrar contra o patrão dela, que o joelho dela piorou por causa do trabalho. Né? E as pessoas que têm doenças que são transmissíveis, como por exemplo, alguma doença que seja contagiosa? O HIV não pode fazer o exame, né? É proibido, não pode fazer exame para triar HIV, né? Mas você pode triar hepatites, né? Sífilis, pode triar, por exemplo, manipulador de alimento tem que triar sífilis. Quer dizer que a pessoa vai trabalhar na empresa, ela vai fazer vários exames, mas HIV não pode fazer? HIV não. Talvez seja para prevenir um preconceito? Não, é porque, por exemplo, não é todo mundo que faz, por exemplo, um lixeiro. O lixeiro faz uma hepatite C, uma hepatite B. Por quê? Porque se ele se cortar, você tem que saber se ele já tinha antes essa doença ou não. Porque se ele adquiriu uma hepatite B... Mas a mesma coisa é o HIV, porque um enfermeiro, por exemplo, está manuseando seringa, poderia contrair o HIV. Então, mas aí é acidente, né? Pérfuro cortante, né? Acidente pérfuro cortante na área de saúde, ela tem uma especificação separada. Entendi, se eu sofrer um acidente pérfuro cortante num ambiente hospitalar, ele tem todo um trabalho que tem que ser feito com ele. Ele faz o exame antes, faz o exame de quem ele se machucou. Ele tem toda uma normativa específica da área da saúde. É inexplicável, então. Se você vai fazer de sífilis, de hepatite, por que não fazer o HIV? Então, o maior problema é que desses exames é justamente o judiciário, né? Porque, por exemplo, se você não fizer, porque não tem também muito o que fazer, né? O paciente, você vai contratar um funcionário, faz o exame e veio com hepatite C positivo. Você não vai contratar? Isso não é critério de inaptidão. Você vai ter que contratar mesmo assim. A única coisa que vai acontecer é caso ele sofra um acidente trabalhando, por exemplo, um trabalhador na área de limpeza. Aí depois é que ele possa falar que ele contraiu porque ele pegava lixo no banheiro. Não, aí você vai ter a contraprova falando que você já tinha hepatite. Então quer dizer que os exames, esses de sangue, eles só são feitos para profissões específicas, que tem algum risco de contrair esses infectos contagiosos. Os infectos contagiosos. Isso. Mas eles não impedem, então, a pessoa de exercer a função. Não, tem exames que não impedem, eles só servem para... Mas, por exemplo, um enfermeiro que tem hepatite C, pode ter? Pode, não tem problema. Pode trabalhar na saúde. Uma pessoa que tem uma outra doença que possa ser contagiosa, só tem que tomar cuidado. Isso, ela não sendo contagiosa por via aérea, né, não tem problema, porque nem tuberculose você tem que afastar. Tuberculose, a pessoa que tem tuberculose. Não, se for um trabalhador de saúde, ele tem que ser afastado, Lepra. né? Lepra também, hanseníase. É a hanseníase, né? Isso, porque ela pode ter o contato, o contágio pode ser pela via ar? aérea, isso, aí você transmite a doença. Então aí a pessoa fica aposentada. Não, a hanseníase tem cura. Sim, mas durante aquele tempo ela recebe, fica numa licença. Isso. Até ela se tratar. Mesma coisa a tuberculose. Isso. Aí quando a pessoa estiver ok,
retorna pode normalmente voltar. às suas funções. Tem tratamento que da hanseníase, que logo que inicia já reduz muito o índice de transmissibilidade, às vezes pode até voltar antes, né? Depende muito, né? Qual que é o objetivo de fazer o exame periódico? Periódico o objetivo principal é ver se o funcionário está adquirindo alguma doença em decorrência do ambiente de trabalho. Uhum. Por exemplo, um soldador. O soldador, ele solda e respira o fumo metálico, né? Aquela fumaça da solda, né? Você vai fazer um raio-x de tórax nele e uma espirometria, que são exames para ver o pulmão, função pulmonar. Cada né? função, então, são os exames diferentes. Cada função. E isso já vem tudo definido ali. É muito importante, então, que seja feito isso. Por isso né? que é importante que o médico faça, porque ele que vai determinar qual o exame que tem que ser feito. Tá, e aí para sair, aí o último é o demissional. E aí você vê o que então? Se a pessoa estragou muito. É mais ou menos isso mesmo, para ver se ela adquiriu alguma coisa no trabalho. Porque se ela adquiriu, você é obrigatório. Você tem que abrir no momento a CAT. Né? O que é a CAT? A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Mas não é só de acidente. Não é só de acidente, é de doença ocupacional também. Por exemplo, professor normalmente fica maluco. Fica maluco, né? Então, isso aí é complicado. Essa parte de transtorno mental aí é difícil fazer o nexo, né? Entre a doença e o trabalho, né? Nós vamos dar uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.